Irmãos, essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, eu acho que eu cheguei a ministrar ela uns 4, 5 anos atrás. Foi uma das palavras que mais repercussão deu na internet, das palavras publicadas dessa casa. Ela está na internet com o título Filho Ilegítimos, entendendo a cura para a rejeição. E quando eu ministrei essa palavra há 5 anos atrás, o meu entendimento do novo pacto era diferente do entendimento que eu tenho hoje, da nova aliança, da verdade do ambiente onde nós estamos na nossa relação com Deus nos dias de hoje. E esses dias e durante esse mês, vendo o apóstolo Hélio ministrar a palavra que foi ministrada semana passada e percebendo algumas coisas no ambiente, eu estava conversando com a minha esposa, eu acho que foi ontem até, de casais de amigos nossos que passaram por um processo de separação, com filhos pequenos. E esse casal de amigos nossos já se casou de novo. E a mulher com quem ele se casou está grávida de novo. E eu falei para ele, como que fica a cabeça de uma criança que cresceu com o pai até uma certa idade e de repente esse pai já não está mais em casa e é cobrado pela mulher atual para ter mais tempo com ela e com o novo filho do que com o filho anterior. Parece que o filho vai perdendo a posição que tinha. Só que isso pode ser algo natural na cabeça de qualquer pessoa adulta. E se eventualmente você está aqui e é pai e passou por um processo de divórcio, eu quero te dizer, a palavra de hoje não tem intenção nenhuma em trazer culpa sobre a tua vida. A perspectiva da palavra de hoje não é trazer culpa sobre a vida de ninguém, mas as consequências de um espírito de rejeição que inicia a sua atuação principalmente na fase da infância e o que ele gera na fase adulta. Então, quando nós compreendemos a profundidade de uma palavra como essa e o porquê que ela produziu tanta repercussão, Deus me falou assim, é necessário que você ministre sobre isso, é necessário que você volte a falar sobre isso. Então hoje, a palavra de hoje eu estou ministrando novamente em obediência à voz de Deus, com uma perspectiva um pouco mais ampla, mas tentando trazer de novo o entendimento da gravidade desse assunto. Então a palavra de hoje tem como tema vencendo a rejeição. Pode ser que você não perceba a influência desse espírito de rejeição sobre a tua vida, mas eu queria te convidar a assistir essa palavra com a guarda baixa, amém? Sabe o que é com a guarda baixa? Você já não ficar se defendendo e falando assim, isso não é comigo, porque toda pessoa que sofre, ou toda pessoa que está debaixo da influência de rejeição, ela cria instrumentos de defesa, entre outros, é o de falar, isso não é comigo. Então, vamos partir de um princípio que todos nós podemos estar vulneráveis à atuação desse espírito. Então, não importa o contexto de vida do qual você passou, eu queria te convidar a baixar a guarda. Você que está aqui e você que está me assistindo pela internet, fala assim, eu vou ouvir isso, mas não tem nada a ver comigo. Meus pais me separaram, mas eu não tive problema nenhum, eu não tenho encanação com isso, estou de boa. Não, baixa a guarda. Porque hoje o que Deus quer te fazer é te deixar numa condição onde você possa experimentar da presença dEle em plenitude. Quantos querem mais da presença de Deus na sua vida? Se eu te disser que essa palavra pode te levar mais profundo em Deus, você está disposto a viver isso? Amém? Então vamos todos tomar essa posição nessa noite de disposição para receber essa palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Então repita comigo, levante as suas duas mãos. Fale assim, Espírito Santo, eu me rendo a ser ministrado pelo Senhor através da vida do cristiano. Cada palavra eu recebo do meu espírito, ainda que a minha mente não compreenda, porque eu quero ser livre, em nome de Jesus, amém, amém? Então eu estava falando para vocês da realidade que eu comecei a perceber, e eu estava até compartilhando isso, né, com o Tiagão na corte dele lá, a gente estava falando sobre isso, de como isso, você já viu aquela pedrinha que você joga num lago, que vai fazendo uma ondinha, daí vai fazendo uma ondinha, quando você vê a pedra caiu num lugar, mas aquela onda que foi propagada
pela queda da pedra, ela vai tomando uma dimensão muito maior. É isso que acontece quando uma pessoa começa a sofrer do espírito de rejeição. Isso é uma coisa que é carregado para o resto da vida e é transmitido. É transmitido aonde? Nos relacionamentos na escola, é transmitido nos relacionamentos das suas amizades. Isso é manifesto depois numa vida mais adulta, nos seus relacionamentos sentimentais. As pessoas que sofrem do espírito de rejeição, elas não têm um relacionamento, nenhum tipo de relacionamento estável, porque elas estão o tempo inteiro protegendo e se guardando de novamente serem feridas. Então a perspectiva com a qual elas se relacionam é distorcida. Elas não estão na plenitude da verdade da sua consciência, elas foram maculadas nisso. Então elas não conseguem ter uma percepção correta da vida. Isso interfere na relação com as pessoas, isso interfere depois na vida de casado, isso interfere depois na relação com os filhos. E os filhos vão crescer debaixo disso e vão reproduzir outros filhos. Então é uma onda que vai se propagando e produz um estrago violento. Porque qual que é a ideia do diabo? É destruir a família. Quando Satanás consegue produzir isso, e isso eu falei na infância, muitas vezes isso vem antes da pessoa ser gerada, comprovado cientificamente. Quando uma criança é gerada num ambiente onde os pais não desejavam esse filho, a criança percebe ainda que no ventre da mãe. Uma pessoa fruto de um estupro, uma pessoa que fruto de uma pulada de cerca, de um homem casado, tem sua família, tem sua esposa, ele pula a cerca, tem um filho com uma mulher. Pessoas que nunca viram seus pais, porque seus pais geraram seus filhos fruto de uma aventura. Como você acha que cresce uma pessoa assim? Pode ser que você esteja aqui me ouvindo nessa noite e você seja essa pessoa. A gente pode ir conduzindo a nossa vida numa perspectiva que já está tudo bem. Deixa isso enterrado, não mexe nisso, porque isso dói pra caramba. Mas a realidade é que se nós não tratarmos isso, você nunca vai entender a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Então as coisas acontecem antes de uma geração. O estrago que o divórcio tem produzido, e o divórcio tem entrado de forma sorrateira dentro da igreja, ao ponto de pessoas acharem que é normal se separar. Porque o egoísmo pensa assim, não dá mais para conviver. Então é mais fácil eu buscar eu buscar sorte e ser feliz de novo. Mas o estrago fica na vida dos filhos. O estrago de nós não termos a disposição para o perdão, para a reconciliação, para a restauração, vai gerando uma série de rastros ao longo da nossa vida, que às vezes a gente não tem a dimensão. Filhos órfãos, pessoas que de alguma forma passaram por problemas de abuso. O abuso produz rejeição. Quantas pessoas foram abusadas, violentadas pelos seus próprios pais? Pelos seus próprios pais. E guardam isso a 7 chaves, porque vou falar para quem? Escondem às vezes da própria mãe. E carregam isso a vida inteira, porque falam assim, imagina eu compartilhar com a minha mãe que o meu pai me abusou. Tem pessoas que estão escravas de situações que são terríveis, e isso vai gerando em você um sentimento de rejeição. Eu não sou aceito, eu não sou amado, por causa de uma marca lá na infância. Como eu te falei, isso são só portas de acesso, aonde esse espírito começa a influenciar toda uma maneira de viver. Eu estou só dando as portas de acesso. Nós estamos começando uma mensagem. Uma gravidez indesejada, às vezes filhos que nasceram num ambiente, numa casa onde os pais tiveram muitos filhos. Minha mãe nasceu numa casa que tinham 10 irmãos. Você imagina o que é conviver numa família simples, uma realidade onde os pais têm que cuidar de mais 9 pessoas além de você. Você é mais um no meio da multidão. A roupa do mais velho vai passando para todos. Tem os filhos mais novos,
Às vezes nunca tiveram a oportunidade de ter uma peça de roupa nova, só pega as coisas velhas dos irmãos. Alguém sabe do que eu estou falando aqui ou não? Pode ser que não seja uma realidade na sua vida, mas isso vai gerando rejeição. Por que eu nunca tenho um tênis novo para ir na escola? É sempre o tênis furado do meu irmão. Foi para ele primeiro, depois veio para mim. Ah, mas você tem que entender, a sua família é simples. Tá, tudo bem, mas imagina isso na cabeça de uma criança. E nem sempre os pais têm a habilidade para transmitir uma situação que é uma dificuldade com uma forma tranquila. Vão trazendo peso. Filhos de pais violentos. Quantos de nós tivemos experiências terríveis com a maneira como nossos pais nos educavam? A voz do pai produz medo dentro de casa. Quantos já sentiram isso? Pai agressivo, que quando chega em casa a mãe fala assim: olha, fulano de tal fez isso, o cara já vem e já arrebenta na porrada. Não é um tapinha, é na porrada. Eu já vi quantos aconselhamentos de pessoas compartilharem isso. O medo, o terror que foram criando em suas vidas por pais violentos. E outros, quando convivem num ambiente onde o pai tem problema com drogas ou com álcool. Daí é pior ainda, porque o pai é uma pessoa que o filho nunca sabe qual pai ele vai encontrar dentro de casa. Às vezes ele sai de casa com um abraço do pai, quando ele volta, o pai está espancando a mãe. O pai está completamente alterado. Na cabeça da criança, compreendeu o que está acontecendo, mas espera aí, eu deixei aqui em casa alguém passando a mão na minha cabeça, agora eu me encontro com um monstro. E daí, na cabeça de uma criança, de um adolescente que vai crescendo nesse ambiente, ele tem que criar instrumentos de sobrevivência, de proteção. E quando os pais se separam e pegam os filhos de surpresa, tipo assim: mas por que meu pai e minha mãe se separaram? Sabe o que eu já ouvi de algumas pessoas? Adultas. Até hoje eu me sinto culpado pela separação dos meus pais. É como se a criança, ela traz sobre ela uma responsabilidade porque nunca foi falado. De repente o pai estava em casa, nunca mais apareceu. O que a criança pensa? Eu acho que eu fiz alguma coisa. E vai criando uma culpa. E no ambiente onde houve traição, você sabe o que é traição? E vou te falar uma coisa: se tem homens aqui me ouvindo, que estão presentes ou pela internet, que traíram suas esposas e ninguém ficou sabendo, uma coisa que você e Deus sabe, o mundo espiritual ficou sabendo. Você pode até hoje carregar isso escondido dentro de você, mas no mundo espiritual você abriu uma legalidade para a vida dos teus filhos, que é terrível. A traição de um cônjuge com outro é uma violência contra a família. É uma violência contra a família. É impressionante quando a gente começa a falar desse assunto, como o ambiente muda, né? Nós estávamos num clima tão... E eu sei que Deus preparou esse clima de festa para essa noite, é como se fosse anestesia para a gente poder receber uma palavra como essa. Mas eu quero te dizer hoje, o propósito de Deus nessa noite é abrir a ferida e fechar. Nós vamos passar por um processo completo. Ninguém vai sair daqui com a ferida aberta e ir embora chorando para casa. Então só comece a entender aonde você está nessa situação. Eu estou só contextualizando para você e para você que está me assistindo. Eu quero te dizer o seguinte, que não adianta manter isso escondido como se nunca tivesse acontecido, porque a rejeição é a porta de entrada para uma infinidade de problemas que você pode carregar até hoje. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Juízes capítulo 11, versículos do 1 ao 6. Juízes 11, do 1 ao 6. Era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté.
Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, sendo os filhos dessa mulher já grandes. Ou melhor, vamos mudar a acentuação. Sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, seja o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Eu quero explicar só esse primeiro texto. Jefté era um homem, filho de uma prostituta. O seu pai foi o típico caso daquilo que eu contei aqui, deu uma pulada de cerca. Ele tinha sua esposa, tinha os seus filhos, tinha uma família, mas ele saiu e teve uma relação com uma prostituta e gerou Jefté. Só que ele trouxe Jefté para casa. Quando ele trouxe Jefté para casa, junto com os outros filhos, os filhos disseram: não, a gente não quer esse cara aqui. Nós todos temos a nossa mãe, esse cara foi gerado, expulsa esse cara daqui. Nós não queremos conviver com ele. Agora você imagina a rejeição de um jovem que sai de casa expulso pelos irmãos, o pai o convida, eu imagino Gileade falando para Jefté: filho, eu tentei te trazer aqui, eu até queria cuidar de você, mas não vai dar legal, cara. Deu ruim, Jefté. Mas e agora, pai? Agora sai para a vida aí, cara. Mas eu nem sei onde está minha mãe é uma prostituta. Ele falou: cara, cai no mundão aí, porque aqui não vai rolar não. E daí diz a Bíblia que Jefté sai e se cerca de pessoas. Ele se juntou com uma turminha bem tranqueira. E ele virou um bandidinho, esse Jefté. O cara andando em roda de briga, se metia em confusão. Só que a fama dele chegou nos irmãos. O nosso irmão parece que virou um cara meio da pegada aí. Diz que o cara virou um cara bom de briga, o cara tá violento, andando só com o nego barra pesada. Então, não sei o que, pá. Mas de repente chega uma ameaça contra a família. Um exército queria atacar a família dos seus irmãos. Daí nessa hora, sabe o que os seus irmãos falam? A gente não dá conta não. E se a gente chamar o Jefté para nos ajudar? Você sabe que a pessoa que ela sofre de rejeição, ela passa a vida inteira procurando a oportunidade para provar o seu valor. Ela passa a vida inteira buscando mostrar que ela tem valor, porque um dia ela foi rejeitada. Meninas que começaram um relacionamento abriram seu coração para um namorado, sabe? E na inocência se deitaram, tiveram a sua primeira relação e pensaram que ia casar com esse cara e de repente o cara rejeita. Essas mulheres, elas carregam isso a vida inteira. Eu ainda vou provar para alguém que eu tenho valor, que eu posso ser amada, que eu sou especial. Pessoas às vezes que se apaixonam na adolescência, na escola, e daí por quem você se apaixona não só não dá moral para você, como começa a tirar onda e tirar onda da sua cara. Já pensou uma menininha apaixonada com seus 14, 15 anos e nessa idade não tem, o pessoal não perdoa, cara. Não é só falar assim: olha, desencana, não tem nada a ver. É mais ou menos assim: você tá louco, aquela tranqueira, puta menina feia. E daí você vai gerando marcas. Pode ser que você, homem que está aqui, já tenha feito isso. Eu me lembro na minha adolescência de conversar assim com meus amigos: Kiko, fulana de tal tá afim de você. Você tá louco, mó tribufu. Só que você fala isso, você não imagina o que produz na vida da pessoa que recebe uma notícia dessa. A gente passa batido, são palavras que saem, mas a pessoa que recebe, ela guarda aquilo por uma vida toda. Quantos sabem do que eu estou falando? Jefté, você acha que quando ele saiu, aquela cena saiu da sua memória? Ele nunca mais se esqueceu daquilo. Ele falou: eu ainda vou provar para esses caras que eu tenho valor. E daí de repente surge uma oportunidade, Você acha que ele ia falar: não, cara, se vira aí, é agora que eu mostro.
vocês estão precisando de mim. Abra sua Bíblia aí em Juízes ainda, vamos continuar no capítulo 11, versículos do 30, dá uma pulada para frente, do 30 para 34. Então Jefité fez um voto ao Senhor. Por que ele fez um voto ao Senhor? Presta atenção aqui. Ele estava tão desesperado para provar o seu valor, que ele fez um voto. O que ele fez? O que é o voto? Para quem está vindo pela primeira vez, para quem está me assistindo, eventualmente é católico, não está acostumado com essa palavra, ele fez uma promessa. Ele falou o seguinte: Senhor, ele acreditava em Deus, se o Senhor me ajudar a vencer essa batalha, para provar o meu valor para os meus irmãos, a hora que eu chegar em casa, a primeira coisa que sair na porta, eu sacrifico ao Senhor. Vamos ler aqui. Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, oferecerei em holocausto. Ele fez uma promessa. Se o Senhor me ajudar a ganhar essa batalha, eu te entrego o que sair em holocausto. O holocausto é o seguinte: eu vou matar e vou sacrificar como se fosse um animal, Senhor. Eu acho que toda vez que ele chegava em casa, o cachorrinho saía dele e pulava na porta, né? Ele falou assim: a hora que o cachorrinho chegar, eu tiro a cabeça do cachorrinho e ofereço ao Senhor de sacrifício. Ele pode ter pensado isso. Na verdade, um cara, quando ele está tomado pelo espírito de rejeição, a necessidade de provar o valor é tão grande, que ele coloca em risco tudo que está à sua volta. Pessoas que vivem debaixo desse espírito, tomam decisões inconsequentes, para tentar provar que elas têm valor para os outros. Tem pessoas que até uma traição acontece, para tentar provar para si mesmo que ela tem, que a autoestima dela precisa se levantar, porque a pessoa se sente um lixo. Eu já vi de tudo acontecer debaixo da influência dessa situação horrorosa que é a rejeição. E assim então, Jefité passou aos filhos de Amon, foi combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar em Minite, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, então ele ganhou a batalha, estava voltando para casa, tinha que cumprir o combinado. Eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. Ela era a sua única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. Essa é uma história polêmica. Eu não quero me deter nem aos elementos históricos, nem aos elementos teológicos do texto, mas o aspecto profético que esse texto nos aponta. Um pai, filho de uma prostituta, um homem que é órfão, o que ele fez? Ele sacrifica um filho por um voto inconsequente, porque ele queria provar o seu valor. Isso aqui me aponta para algo. Todo pai que sofre de rejeição está colocando em risco seus filhos. Todo pai, toda mãe que sofrem de rejeição correm o risco de matar os seus filhos, matar o propósito de Deus na vida dos seus filhos, matar o sonho dos seus filhos, matar a esperança dos seus filhos, correm o risco de roubar seus filhos, porque estão debaixo dessa influência e passam as suas vidas não cumprindo um papel de pai que lança um filho ao futuro, mas tentando de alguma forma provar que tem valor, custe o que custar. E aqui eu não quero que você comece a pensar no teu pai e colocar a culpa para ele, mas entender que muitas vezes o que ele produziu de tão terrível na sua vida foi debaixo dessa influência horrorosa. O que nós precisamos entender nessa noite, antes que eu termine, eu já quero falar algo que diz respeito ao final, é que se não houver perdão, não há cura. Não começa a alimentar no desenrolar da palavra um ódio ainda maior pelo teu pai, pelo que ele fez, ele precisa ser curado. Agora, se ele não pode, por qualquer uma razão, eu sei que você pode nessa noite. Eu sei que você pode ser livre de todo o trauma, de toda a dor, de toda a raiz que produziu na tua vida esse sentimento e esse espírito de rejeição. Quantos estão entendendo? Ele expôs
a vida da filha para tentar conquistar um valor diante dos irmãos. Ele era um filho ilegítimo, um filho bastardo. E a bastardia, ser filho bastardo, acontece da mesma forma que acontece no natural, acontece no mundo espiritual. Preste atenção agora que nós vamos começar a ir para um outro aspecto. A palavra de Deus nos apresenta Deus como Pai. Independente de pessoas ou não, nós temos uma paternidade espiritual. E nós temos um referencial na terra, que foi a pessoa que nos gerou, que é o nosso Pai natural. Assim como existe bastardia natural, existe bastardia espiritual. Eu posso ter sido gerado através de um adultério espiritual? Pode. A semente, a palavra de Deus vem corrompida pela motivação daqueles que usam do evangelho para uma promoção pessoal ou para multiplicação dos seus dividendos. Então criam fórmulas, métodos para produzir, para gerar em série. Tomam a semente que é santa e corrompem num ventre prostituído. E pode ser que você tenha sido gerado num ambiente desse. Nunca entendeu com clareza quem é Deus como Pai, como funciona a igreja como corpo de Cristo. Você sofre de uma bastardia espiritual, assim como quem sofre de uma bastardia natural. Mas na realidade todos estão presos às mesmas cadeias mentais, trancados numa raiz profunda que se chama rejeição. E isso acontece nos dias de hoje diante dos nossos olhos. Igrejas que fugiram da intimidade com o esposo, que desconhecem a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é a semente pura, santa. Agora, como que nós vivemos dias onde as pessoas desconhecem a Cristo? Se Ele é o Senhor da igreja, então quem está gerando o que dentro da igreja? Pessoas que não sabem o que é ser um com Ele. E se nós não somos um com Ele, é sinal que nós não estamos casados com Ele. E se nós não estamos casados com Ele, nós não temos condições de gerar. Porque tudo que é gerado fora do casamento é pecado. Amém? Sabe o que é isso? São as igrejas, são as denominações que sem se casar, sem se submeter, continuam promovendo as suas festinhas. Cara, esses dias eu vi no UOL uma matéria sobre as festas, os bailes funks que estão vindo para o estado de São Paulo aqui, região de Mogi, cheio. Meninada com 12, 13 anos indo a esses lugares. Eu não tenho coragem, a Leila já está olhando com uma cara, eu não vou citar. Eu não tenho coragem de falar para vocês o que a matéria diz que acontece com essas meninas nesse baile. Algumas chegam a experimentar 6, 7 homens na mesma noite, com 12, 13 anos de idade. Isso está gerando uma infinidade de problemas dentro da... Quem começa a contar e relatar sobre isso são as professoras em sala de aula. A matéria da UOL foi contada por professores que atenderam aos jornalistas porque estão chocados com o que está acontecendo. Os pais não percebem. Como que um pai e uma mãe não sabem que uma criança sai de 12 anos de idade dentro de casa, passa pela mão de 7 homens e chega em casa destruída emocionalmente, e um pai e uma mãe estão aonde? Agora, eu tenho ido a lugares que eu vou falar sobre Cristo, e agora eu estou com uma fama. Você é o apóstolo Cristiano que só prega de Cristo? Eu estou gostando dessa fama.
Agora, quando falam assim, você é o cara que só fala de Cristo, eu queria saber o que está se pregando por aí. Se a igreja desconhece o seu Senhor, como que gera filhos? Está gerando filho com quem, Hilton? Se não sabe quem é o marido? Nós temos que multiplicar. Nós temos que ter gente. Nós temos que avançar. Eu não estou falando isso do lado positivo não, para você falar amém. Eu estou falando que as pessoas em troca de avançar criam métodos para se gerar onde Cristo já não está mais nem presente. Porque não basta você gerar um filho, você tem que cuidar e levar esse filho a uma estatura. Assim, quantos aqui para ter filhos pensam na responsabilidade que é educar uma criança? Quantos vocês? Você acha que com a igreja não é diferente? Cada pessoa que nós ganhamos para Jesus, nós temos uma responsabilidade em cuidar e levar uma estatura em Cristo. Não dá para você, da noite para o dia, se transformar numa igreja de 3.000 pessoas. Como que eu vou cuidar de todo mundo aqui? Quando eu falo eu, equipe ministerial. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma consulta ao esposo. Tu és o Senhor da igreja. Então é o Senhor que dá o crescimento. E quando o crescimento vem dele, vem de forma saudável, vem de forma ordenada. Essa criança nasce num lar onde tem condições de dar vida, de acompanhar. Abra a sua Bíblia. A Bíblia, o livro de Esther é um livro profético. O livro de Esther é um dos poucos livros da Bíblia que não tem o nome de Deus mencionado. Você não vê o nome de Deus ser mencionado no livro de Esther, mas Deus está presente em toda a história. E Esther conta a história de duas igrejas. Esther representa um tipo de igreja e Vasti representa um outro tipo de igreja. E é disso que nós estamos falando nessa noite. Esther capítulo 1, versículos do 9 ao 20. Eu vou ler bem rápido. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então imagine, a rainha Vasti era a esposa do rei. E ela deu uma festinha particular. Lembre-se que Vasti representa um tipo de igreja. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho. Por quê? O rei estava tendo outra festa. Mas Vasti fez uma festa paralela, a dela. Olha, eu quero te dizer algo. Deus tem sua agenda. E a nossa responsabilidade é entender a dele, não criar a nossa. Tem uma agenda de Deus acontecendo hoje na face da terra. Ou nós nos encontramos nela, ou nós criamos uma agenda paralela. E essa agenda paralela produz fúria em Deus. Mas Deus fica furioso, ele se ira. Porque não tem jeito de ter festa paralela com a esposa que é dele. E o rei estava lá tendo a festa e Vasti promovendo uma outra festa. E ele já estava felizinho lá, muito vinho na cabeça, era o 7º dia. Mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Cacas, 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Ele chamou esses caras e falaram para eles irem chamar a rainha Vasti, trazerem ela com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa a vista. O rei queria apresentar a sua esposa. Deus sempre quer manifestar a igreja ao mundo. Amém? Fala assim, Deus quer que o mundo conheça a minha vida. Não pelo quem eu sou, mas pelo Cristo que eu carrego. Esse é o projeto de Deus, que a igreja seja manifesta ao mundo. Porém a rainha Vasti, ela não só estava dando uma festa particular, como ela recusou ir, conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim, o rei se enfureceu, acendeu nele sua ira, e perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Então ele chamou os advogados lá, Paulo, fez uma consulta, uma rodada com advogados, falou assim, olha, vocês que entendem da lei, o que a gente faz quando a esposa recusa uma ordem do esposo, que é o rei? E os mais chegados a ele disseram,
Carsena, Setara, Admitá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Então, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva nas leis dos persas e dos medos, e não revogue, a saber, olha só o que se faz com uma igreja que se recusa a caminhar na agenda de Deus. Vasti não entra mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Ouvindo o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde maior até menor. E assim foi o que aconteceu. O que eu entendo com isso? Que uma igreja que não nasce para se sujeitar à vontade de Deus, ela já não tem mais acesso à presença de Deus. Você entendeu o que eu falei? Você consegue entender o que eu estou falando? Nem toda igreja é igreja. Uma igreja que não entra na presença de Deus é uma festinha privada. Uma denominação que não tem compromisso com a vontade do Pai e do Senhor da igreja, ela é uma festa particular. Ela pode continuar com as suas festas particulares, mas elas não têm mais acesso à presença de Deus. E se ela não tem mais acesso à presença de Deus, o que ela produz de filhos espirituais? Bastardos. A semente da palavra de Deus, ela pode ser maculada? Não, a semente é pura. Mas num ambiente onde não tem a presença de Deus, nós estamos falando de bastardia espiritual. Recebem a semente num ambiente onde a presença de Deus não está. Quantos estão entendendo? A sentença do rei é muito clara. Como uma esposa gera filho sem marido? E nós temos visto uma infinidade de pessoas sendo geradas nesses ambientes espirituais adulterados. Então é por isso que muitas pessoas frequentam igrejas, mas suas raízes são conforme a sua origem: rebeldes, amantes de si mesmo, desobedientes, traidores, mentirosos. Tudo isso está conectado a um espírito chamado rejeição. Repita comigo: rejeição. Toda pessoa que sofre de rejeição tem dificuldade com paternidade. Toda pessoa que sofre com rejeição tem dificuldade em abrir seu coração. Toda pessoa que sofre de rejeição tem dificuldade em ser cuidada. Quantas mulheres que não sabem ser cuidadas pelo seu marido sofrem de rejeição, desconhecem a vontade de Cristo e seguem buscando a sua própria vontade, como Vasti. Agora, sabe o que é pior? Inúmeros líderes, inúmeros pastores também sofrem de rejeição, caminham sozinhos, não se submetem a nada nem a ninguém, estão produzindo ajuntamentos de semelhantes. Sabe o que são ajuntamentos de semelhantes? Pessoas que têm as mesmas feridas se aproximam. Você sabe que nós somos a primeira geração da história da igreja brasileira com uma quantidade enorme de jovens que assumiram presidência de ministérios. É a primeira geração que passa por isso. Aquilo que poderia ser algo até que positivo, olha que legal, os jovens tomando a frente, pastores, isso está se tornando nocivo, porque a maioria deles estão assumindo igrejas sem estarem sujeitos a ninguém.
Na verdade, eles estão manifestando um espírito de rebelião e rejeição. Eu não me submeto a ninguém, então eu saio da igreja onde eu congrego e monto o meu ministério. Daí eu fico sozinho, sem dar satisfação a ninguém. Qual que é a base da onde se originou? Foi um envio apostólico? Não, foi uma raiz de rejeição. E quem que se ajunta ao meu redor? Um monte de gente que sofre do mesmo espírito. Pessoas que são insubmissas, rebeldes, sofrem de rejeição. Então é um ajuntamento problemático. Um ambiente que deveria ser de cura, acaba sendo um ambiente fértil para a proliferação desse espírito. As pessoas que sofrem da influência ou desse peso da rejeição, são pessoas que têm muita dificuldade em congregar num ambiente de cuidado. Elas precisam estar escondidas no meio de uma multidão. No meio da multidão, eu não preciso me submeter a uma paternidade. No meio da multidão, eu posso esconder os meus conflitos homossexuais. No meio da multidão, ninguém sabe as raízes de revolta que eu carrego. Porque a rejeição me faz ter dificuldade em permanecer na casa. Toda pessoa que sofre de rejeição, ela se sente expulsa de casa pelos irmãos. Então, quando eu não recebo um abraço, porque a minha concepção de amor, ela é distorcida. Então, se eu não recebo um abraço, se a pessoa passou correndo e me cumprimentou, tudo são motivos para eu achar que estão todos contra mim. Quantos filhos dessa casa que eu tive a oportunidade de cuidar pessoalmente, que eu vi isso claramente. Falava hoje disso com a Bárbara. Você vai cuidar, mas a pessoa tem uma ferida, e aquilo que você faz por amor, a pessoa recebe como: por que está falando assim comigo? O pai corrige o filho que ama. Se você está sem correção, então você não é filho, é bastardo. O bastardo, ele não aceita correção, ele tem dificuldade com isso. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Deuteronômio 23, 2 diz: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação. Por que o bastardo não entrava na congregação? Porque o espírito do bastardo, ele contamina. Esse espírito de rejeição, ele é um espírito que ele envolve outros no mesmo sentimento dele. Você está vendo? Você está vendo quando o apóstolo Hélio pregou semana passada, ele estava te dando uma indireta, você não percebeu? Não, eu não percebi, mas foi. Quando ele falou assim, ele olhou para você. E daí aquilo que é a ferida dele, ele transmite para o outro. E tem um poder violento de convencimento. A pessoa, ela vai multiplicando a ferida. E como não possui raiz, não tem vínculo, ele nunca se sente parte. Quando nós falamos assim, Deus deu uma palavra que vai fazer dessa casa uma casa de milionários, de levar pessoas a prosperar com um propósito de transformação no mundo, de produzir transformação. Fala assim, cara, por que os caras falam essas coisas? Não tem nada a ver comigo. Não se sente parte. Quando eu vejo um casal vir aqui, Deus deu uma palavra de um salto para o futuro, eu tomei para mim. Então, indo viajar, passar 3 meses na França, nunca imaginaram disso. Mas o que ela falou quando ela começou o testemunho? Eu me senti filha. Eu me apropriei da herança da casa. Se vai dar um salto para o futuro, eu vou dar também. Um bastardo não consegue fazer isso. Sabe o que ele pensa? Vai todo mundo saltar, que o apóstolo Hélio quiser impulsionar, eu não. Hoje, o maior prejuízo, quem mais prejudica a igreja não são as pessoas de fora, são as pessoas feridas dentro. O diabo não tem poder com a igreja. Satanás não pode tocar a vida daquele que está em Cristo. O mundo está desesperado pela manifestação do que nós carregamos.
num período desse terrível de crise, onde as pessoas não sabem o que fazer, nós temos uma paz que é inexplicável. A paz que nós carregamos é fruto da fé que nós temos, não está vinculada à realidade à nossa volta. Por isso nós conseguimos ser pessoas felizes, pessoas que têm paz, pessoas que têm esperança, independente da realidade. O mundo tem desespero por isso. O mundo não é o problema é continuarmos escondidos nas nossas feridas. Filhos bastardos têm dificuldade em se submeter, em congregar, em honrar. E outra característica, eles são hábeis no julgamento. São afiados na sua língua. E são fracos para reconhecer seus erros. Todo bastardo nunca reconhece que a culpa é dele. E aqui eu quero que você preste atenção. A chave para a cura começa nisso. Porque as pessoas que são bastardas ou que sofrem de rejeição, elas se vitimizam. Então elas vão criando um ambiente de que elas são vítimas das circunstâncias, são vítimas da história, que tudo confabulou contra ela na existência da humanidade. E isso cria uma barreira até com Deus. Por que Deus permitiu isso na minha vida? A minha vida é de tragédia em tragédia. Apóstolo, você não conhece a minha história. Eu estou aqui, sou fiel, estou aqui desde que começou essa igreja, as coisas acontecem com todo mundo, menos comigo. Por trás dessa situação de vítima, de coitadinho, há um orgulho violento. Há um orgulho violento que mascara essa vitimização. A incapacidade de reconhecer os seus erros. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Mas os bastardos não pecaram. Pecaram contra Ele. Nós nos colocamos numa posição de vítima por causa das dores que sofremos. Hoje Deus quer te arrancar desse lugar, meu irmão. E entender o seguinte: se você quer cura, comece entendendo que você também necessita do perdão de Deus sobre a tua vida. Porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. E se você acha que você é vítima de tudo, você tem dificuldade de perdoar. Toda pessoa que passa por isso tem dificuldade com o perdão. Buscam as bênçãos, buscam o reconhecimento, buscam a prosperidade, mas não estão dispostos a passar pela cruz. Querem a ressurreição sem experimentar a morte. Porque a visão de amor deles é distorcida. Então quando você fala de Deus, não consegue entender, por que esse cara fala tanto de morte? Porque fala de cruz, Deus é amor. Você sabe o que é amor? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você sabe me explicar o que é amor? Eu queria saber se quantos aqui tem consciência e falam assim, eu tenho convicção que eu sei o que é amor. Levanta sua mão. Olha, ou a maioria não sabe, ou vocês estão com dúvida, estão com medo de levantar a mão para ver o que eu vou falar, ou vocês estão tudo com rejeição e falam assim, ele vai brigar com a gente. Romanos capítulo 8, 35 e 36 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do quê? Qual a palavra que usou aqui? Amor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, qual a palavra que repete? Por amor de ti somos entregues aonde? Por amor de ti vamos à floricultura todos os dias, levar flores para te adorar. É isso que está aí? Por amor de ti abraçamos todos os dias a nossa paternidade, o apóstolo L. Por amor de ti trazemos os nossos dias. Por amor de ti eu faço carinho. Por amor de ti eu dou beijinho. Por amor de ti eu cumprimento. É isso que está falando aí? Por amor de ti eu sou entregue à morte. Por amor de ti eu abro mão da minha vida. O amor não é um sentimento almático. O amor é uma decisão. O amor é uma atitude.
tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor perdoa, o amor não inveja, o amor não é um sentimento da alma. Não diga que você não é amado nessa casa, porque não te dão um abracinho, porque o amor que se manifesta aqui é levar você à estatura de Cristo, é não permitir que você continue sofrendo desse espírito de rejeição, é não te deixar continuar numa posição de vítima da história. É esse o amor de Deus que se manifesta. Fica difícil entender um pai que permite a morte do filho, se nós não compreendemos o que é o amor pelo Espírito e não pela visão distorcida da alma. Se eu não entender o amor pelo Espírito, eu continuo achando que Deus é um Deus cruel. Foi cruel com Jesus e é cruel comigo. Por que Ele me permitiu passar por esse abuso na infância? Por que Ele me permitiu ser vítima de um estupro? Por que Ele me permitiu passar por esse adultério, por essa traição? Por que Ele me permitiu passar por tantas injustiças? E parece que a gente joga todas as culpas para Ele, como se Ele fosse responsável pela maldade do mundo. A maldade do mundo não é culpa de Deus, é culpa do homem, que se distanciou de Deus. Se tornam legalistas, estão toda hora se sentindo injustiçados. As pessoas assim são super exigentes, e acabam sempre se frustrando com pessoas, com igrejas, porque ninguém consegue atingir a expectativa de uma pessoa ferida. Nunca, nada está bom. A minha amizade não está boa, a minha paternidade não é suficiente. O que oferecemos como igreja, nada está bom. Por quê? Porque eu sou ferido e eu preciso me sentir aceito. Tudo que você fizer não é suficiente. E você sabe o que tem acontecido com a propagação desse sentimento na sociedade? Nós temos a igreja, visto a igreja se transformar numa montoeira de gente egoísta, homens infantilizados, homens com seus 30, 35 anos, que não pensam em se casar. É uma geração de homens que estão acomodados, que não sabem o que é sacerdócio. Sabe por quê? Porque não estão preparados, por causa dessa síndrome de coitadinho, para assumir responsabilidade na vida. Vão adiando decisões de casamento, ficam procurando a princesa encantada, enquanto dentro da igreja estão cheias de mulheres que precisam de homens para remir suas vidas. Mulheres que muitas vezes passaram por uma situação mal resolvida, tiveram um filho, hoje são mães solteiras, mas estão firmes com Deus. Sabe, você quer esperar aqui a Miss Universo chegar na sua frente, solteira, pronto, e falar assim: eu sou a tampa da sua panela. O Senhor me falou em sonho, eu vim até aqui para você falando de tal, o seu José do sonho de Deus, Deus me falou que eu viria aqui. E daí chega ela, numa Mercedes branca, rica: estou pronta para casar com você. Não, mas eu estou meio apertado financeiramente. Não, eu pago, eu tenho dinheiro, tenho tudo. Vai, ô manezão, vai sonhando com isso aí, ó. Você acha que Deus tem panela para tampa? Essa é a concepção almática de amor. O amor é construído a dois. E Deus, Ele abençoa as decisões que tomamos. E se Deus começa a levantar homens e amadurecer homens nessa casa, comece a olhar diferente as mulheres. Comece a olhar mulheres que hoje já estão com uma idade mais avançada, com seus filhos, e fala assim: eu vou redimir essa história, eu vou ser Boaz na sua vida. Se nós somos a semelhança, se nós carregamos a Cristo, nós carregamos também esse espírito de remidores. Você imaginou que incrível? Um homem por consciência, e não por paixonite aguda, mas por consciência, fala assim: eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu vou redimir essa história,
Eu vou ser pai para o filho. Eu vou ser esposo. Eu vou amar e vou restaurar e vou transformar a sua história. Você pode isso. Você pode isso. E o amor é algo que vai sendo acrescentado por Deus ao longo dos dias. Eu já fui um cara que tive relacionamentos no mundo. Eu sei o que é a paixão de um adolescente. Você fica doido, sua cabeça, você não pensa, você acha que você vai morrer. Agora, quando Deus coloca um amor de fato na tua vida, é uma história que vai ser construída dia após dia. Eu estou há 23 anos com a Leila. Passamos todos os tipos de dificuldades juntos. E nós fomos construindo uma história. Enfrentando os desafios. Eu não entrei no casamento pronto. Quanta imaturidade. Como eu precisei do perdão dela. E como ela precisou do meu. E assim nós fomos construindo a nossa família. Um amor que vai amadurecendo. Não nasce pronto. Não é um amor arrebatador. Ai, agora acabou minha vida, a Leila chegou. Não. É um amor consistente. É um amor que é construído por Deus no Espírito, que vai envolvendo toda a tua vida. A rejeição, voltando ao que nós estávamos falando, ela também encontra abrigo na maioria das pessoas que vivem ou viveram essa realidade da falta de pai, da falta da mãe, ou a distância e a omissão dos mesmos. Essa ausência do pai produz uma insegurança terrível e produz também um espírito de miséria, porque a criança que cresce sem o pai, ela sente que ela tem que defender o seu. Então eu vejo muitas crianças que têm ou uma figura omissa de pai, ou não tiveram seus pais. Você percebe em vários aspectos o comportamento de um espírito de rejeição, até no jeito de comer. Você libera, a pessoa quer pegar tudo para ela e fala assim, não vai acabar. Isso manifesta uma rejeição. Eu tenho que defender o meu antes que alguém pegue. Porque a vida inteira não teve um pai protegendo, não teve um pai cuidando, não teve um pai provendo. Sabe aquela ideia, tenho que defender o meu, aqui é cada um por si, Deus por todos? A pessoa cresce com essa síndrome. E toda pessoa que sofre de rejeição, ela tem necessidades básicas diferentes do usual. Se você estudar as pirâmides de necessidades que filosoficamente se apresentam, falam que a necessidade básica de qualquer pessoa normal gira em torno de conforto, realização profissional, casamento. São aspectos básicos de necessidade na vida de qualquer ser humano normal. Agora, uma pessoa que passou por um processo desse de rejeição, toda a vida, a necessidade básica está centrada numa ótica de ser adotado ou reconhecido por alguém. Toda criança que passa por um processo de rejeição ou de orfandade, ela sonha durante toda a vida em ter um pai. E encontrar alguém. E sabe aonde vai buscar isso na fase adulta? Num casamento. Mulheres que se casam com maridos vendo neles a figura de um pai, porque nunca tiveram um pai. E daí fazem escolhas equivocadas, porque o teu marido não é o teu pai. A tua esposa não é a tua mãe. O cara não teve mãe, perdeu, daí quer que a esposa seja mãe. São figuras distorcidas. E sabe quando a gente fica desesperado? Porque, preste atenção, a Bíblia fala que Deus nos deu um espírito que clama. Por que o espírito que Deus colocou em nós clama? Pelo que ele clama? Abba. Sabe pelo que o espírito, esse espírito que está em nós, ele clama por paternidade. Repita comigo, todos nós carregamos um espírito que clama por paternidade. Agora, essa paternidade, ela é reconhecida no mundo espiritual. Céus e trevas sabem que você carrega um espírito que clama por paternidade.
Quando a figura da paternidade em Deus é distorcida, tem outra pessoa que se apresenta como pai. Quem é? É um prato cheio para Satanás. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Então o que ele vai vender para você? Mentira. Ó, você quer um jeito de você ser reconhecido? Eu posso te dar fama, eu posso te dar prazer, eu posso te dar dinheiro. Porque no espírito não existem órfãos. No espírito nós sempre temos alguém que nos adota como pai. Jesus falou assim certa vez aos fariseus: vocês têm por pai ao diabo. Por quê? Porque se o meu pai não é o teu pai, então o teu pai é o diabo. Só tem dois pais. Só tem duas paternidades. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículos 43 ao 44. Eu vou tentar caminhar pelo fim, tem muita coisa para falar, é uma palavra mais extensa. Quantos me dão 15 minutos a mais hoje? Eu prometo que eu termino. Vocês podem me dar 15 minutos? João 8, 43 ao 44, amém, apóstolo? Porque não entendeis a minha linguagem, não podem ouvir minha palavra, vocês têm por pai ao diabo, e querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás ele nos apresenta uma paternidade mentirosa, que tenta nos iludir nesse mundo, né? E deixa eu te falar uma coisa, o espírito de orfandade, quando ele é analisado por psicólogos, ele traz um cenário bem claro do que passa no interior e do que acontece no exterior de cada pessoa que sofre a influência desse espírito de rejeição, né? E por isso que Satanás, também sabendo disso, ele consegue interferir nessas feridas que são abertas, né? Por exemplo, o espírito de rejeição, ele abre portas para outros espíritos, como o homossexualismo. O homossexualismo, muitas pessoas que hoje caminham por essa vertente do homossexualismo, têm raízes profundas de rejeição. Insegurança, desejo de morrer, mentira, dupla personalidade, beirando a esquizofrenia, todas essas coisas, psicólogos apontam que estão ligados à rejeição. As pessoas rejeitadas começam a criar um mundo próprio, algo fantasioso. São pessoas que têm muita facilidade para entrar no mundo da internet. Entram no mundo virtual dos jogos de RPG e elas vão criando uma fantasia. Os seus personagens nesses lugares são uma fuga da vida que elas não conseguem ter na realidade. Tome cuidado. Todo jogo, toda a influência de videogame que passa do normal, que começa a se tornar uma obsessão, ela é perigosa. Ela esconde por trás a rejeição. Tiago capítulo 1, versículo 8 diz assim: quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. As pessoas que estão debaixo da influência desse espírito são pessoas instáveis. Agora vejam as características que os psicólogos apontam e perceba se isso não tem alguma coisa que você se veja nisso. O seu interior, o interior das pessoas que sofrem de rejeição tem fantasias, prostituição, perversidade, insegurança, medo de ser julgado, pena de si mesmo, falsa compaixão, falsa responsabilidade, desejo de ser perfeito, desejo de morrer, desespero, depressão, orgulho, ilusão, imaginação. Essas pessoas que sofrem de rejeição, elas sempre estão imaginando que está sempre uma trama sendo formada contra ela. Solidão, nervosismo, tensão, loucura e medo de pessoas. Isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é um diagnóstico de psicólogos. E o que acontece no exterior? Tudo isso acontece dentro. E o que manifesta fora, na vida dessas pessoas?
rebelião, são rebeldes, acusação, sempre a culpa é do outro, vontade própria, não abre mão das suas vontades. Imagina casar com alguém assim. Por isso que é uma palavra propícia para falar de rejeição e levantar vocês para o entendimento do casamento. Você tem que ser curado com o casamento. Teimosia, inveja, julgamento, perseguição, resistência ao ensino, controle possessivo, desconfiança. Toda pessoa que passa por rejeição é super desconfiado. Ressentimento e paranoias são que se manifestam externamente na vida de quem interiormente está debaixo da influência de rejeição. Por isso Paulo, quando escreve a Éfeso, que é uma igreja idólatra, que estava adorando Diana, ele fala assim: não des lugar ao diabo, porque quando nós damos espaço ao diabo, ele pode entrar com todos esses sentimentos que são destruidores, avassaladores, e tem acabado com milhares de famílias. Aonde que começa? Com a rejeição. Sabe, esses dias quando nós estávamos na iminência da corte do Tiago, que a gente anunciou hoje, o Tiagão mandando ver, né? Isso aí, gostei de ver. A gente falava algo, o Tiago deu um testemunho esses dias, aquele videozinho aconteceu comigo, né? Quantos viram o testemunho do Tiago? Tem gente que, o Cris lá de Pinda, que sacaneia o Tiago o tempo inteiro, fala assim: caramba, Tiago, só tragédia a sua vida, cara. Você é aquele cara que foi atropelado, daí você levantou, caiu no buraco, você caiu no buraco, tinha um cachorro, te mordeu, daí te mordeu, tudo dá errado na sua vida. Que tragédia a vida do moleque, não tem pai, não tem mãe, não tem... Sabe o que acontece na vida de todo mundo? Nós sempre temos a opção de decidir fazer da nossa história uma nova história. O Tiago decidiu olhar para todo o contexto da sua vida e falar assim: eu posso viver uma nova história. E o passado não tem poder de ficar me prendendo naquilo da onde eu vim, o que eu vivi. Eu tenho uma nova vida em Cristo e eu vou viver essa nova vida em Cristo. A vida do Tiago pode ser um exemplo para nós nessa noite, que possamos estar hoje sendo confrontados com uma série de traumas que carregamos da história da vida, mas que você não precisa parar nesses traumas. Está à tua disposição começar uma nova história. Está disponível. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Essas situações que o inimigo interferiu na sua vida para produzir morte, Deus é capaz de transformar através de Cristo em vida. Você está ouvindo isso? Aquilo que o diabo tentou usar para produzir morte, Deus pode transformar na tua vida em vida. Isaías 53, 3 diz: ele foi desprezado. Quem? Quem que eu estou falando aqui? O Tiagão? De quem que eu estou falando? Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos como estima. Sabe por que Jesus passou por isso? Para te dizer nessa noite: eu sei qual é a tua dor, eu compreendo o que você sente, mas eu levei sobre mim a tua dor, eu te dei a possibilidade de começar uma nova história, e não é a tua vida melhorada, é uma nova vida. Abre mão da vida que você tem, entrega essa vida ferida, e eu te dou uma nova vida, completamente sã, curada, transformada, a minha vida em ti. Jesus experimentou a rejeição para poder levar a nossa rejeição. Filipenses 2, do 3 a 8 diz: nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que nós precisamos para experimentar da vida de Cristo, dessa nova vida, é ter a humildade que Ele teve de se expor. O que tem travado pessoas com rejeição é o orgulho. Eu falei isso no começo e repito. O orgulho tem sido uma barreira enorme para que as pessoas possam se arrepender. Porque elas julgam a todos e até mesmo a Deus. Ah, se eu só faço bem para os outros, por que o Senhor permite isso na minha vida? Isso é orgulho, meu irmão. Vocês estão presos em falta de perdão. Atentam, é o que Jesus falou assim, o que Paulo, quando escreveu os Filipenses, fala assim: igual a Jesus, não atenta só porque é teu. E quando nós nos prendemos nisso, nós estamos nos atentando só ao nosso, presos na falta de perdão. Só tem uma maneira de você ser liberto, é através da adoção em Cristo, porque Ele levou o teu desprezo, Ele levou a tua dor, Ele levou inclusive o abandono do Pai, porque quando Ele esteve na cruz, o Pai virou as costas para Ele. Você sabia disso? Que Deus não pôde suportar ver seu filho carregando o meu e o seu pecado. E se o pecado faz separação entre o homem e Deus, a Bíblia diz, naquele momento Cristo foi separado do Pai pelo meu e pelo teu pecado. Ele experimentou a orfandade, Ele experimentou a rejeição, para levar tudo isso, toda essa mala de entulho que nós carregamos até hoje, para Ele levar na cruz. Mas Ele precisa só de uma coisa: que você reconheça que você precisa se arrepender. O teu orgulho de culpar tudo e a todos te impede de acessar isso. Gálatas 4 diz assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam na lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vocês o coração, o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que vocês já não são mais servos, mas filhos. E se filhos, também são herdeiros de Deus por Cristo. Amém? Hoje Deus quer te arrancar dessa posição de vítima e te colocar numa posição de filho, de uma posição de acusação para uma posição de réu. Como assim, apóstolo? Enquanto você segue acusando, julgando a tudo e a todos, você não entende que a cruz foi um lugar onde nós fomos condenados. E se você entende que você é réu e não acusador, você vai falar: eu preciso de um justo juiz, eu preciso de um bom advogado, porque eu sou réu. Nessa história eu sou réu, eu tenho culpa. Você precisa entender isso. A chave da tua cura está em entender que você é réu dessa história, que as tuas marcas foram pagas. Mas se você não acessar isso através de uma condição de réu, você não acessa nem o advogado, nem o juiz, e nem mesmo o pagamento da sentença, que já foi paga. Mas como assim está paga e eu não acesso? Não, porque você não se vê como réu, então você não se beneficia do que foi feito por você. As tuas feridas não te dão direito ao ataque. Eu quero repetir isso bem claro. As tuas feridas não te dão direito ao ataque. Para você que está me assistindo, as tuas feridas não te dão direito ao ataque. Tem pessoas que são grosseiras, mal educadas, rebeldes e se justificam por causa das feridas. As suas feridas não te dão direito ao ataque. Mas se você nesta noite quiser experimentar de fato uma nova vida, precisa entender que você necessita da vida de Cristo, permitir que Ele assuma o controle, mude a sua perspectiva, te dê uma nova família e sare as suas feridas. Eu quero ler com você o último texto para nós orarmos, e eu queria que você lesse junto comigo, Colossenses capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Vamos nos colocar de pé e vamos ler juntos. Colossenses 2, do 12 ao 15.
Preste atenção. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Havia uma fatura contra a tua vida. Havia um processo onde você tinha sido condenado. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse processo que tinha uma condenação sua e falou: está aqui, eu vou cumprir aquilo que era a pena para você cumprir, eu vou tomar o teu lugar. Só que se você quiser experimentar daquilo que eu estou produzindo, você tem que vir comigo nisso. Eu vou pagar o preço que você não pode pagar, mas o caminho para que você possa usufruir disso é que você venha comigo nisso. Então ele fala assim: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz, despojando principado, potestade, os expôs publicamente e triunfou deles em si mesmo. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou todo esse teu passado de marca, de dor, de rejeição, tudo que o diabo tinha anotado, ponto por ponto, falou: eu tenho direito sobre a vida dele. Está vendo essa visão distorcida? Está vendo essa dificuldade de se relacionar? Está vendo esse coração machucado? Está vendo essa carência de pai e de mãe? Está vendo tudo isso que você carrega? O diabo toda hora sopra isso na sua mente. Jesus pegou todo esse pacote de acusação e falou assim: agora você cala a sua boca, você não acusa mais ele, porque eu vou pagar essa dívida que você tem na mão. Foi isso que aconteceu. E sabe por que muitos não acessam? Porque o orgulho te coloca numa posição de acusador e não de réu. Você não fala assim: obrigado, Jesus, toda essa miséria o Senhor levou na cruz. Você fica numa outra posição de acusador no tribunal e fica falando assim: se o Senhor fosse bom, não teria acontecido isso comigo. Por que com ele não comigo? Então, meu irmão, a maneira de nós sermos hoje livres de uma vez por toda disso é deixar essa posição de acusador e nos entender como alvos da graça de Deus, que nos amou sem a gente merecer, que perdoou nossos pecados, e que essa triste história da tua vida até aqui pode ser apagada, e você pode ter a oportunidade de começar uma nova história a partir de hoje, com emoções equilibradas, com um coração sarado, com uma visão de gratidão com a vida e com o Senhor da vida. Você tem uma casa, essa casa é uma casa de família, onde você pode ser parte, você é convidado a ser filho. Mas nós precisamos reconhecer isso nessa noite. Se você quer isso nessa noite, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.